Sente que os frascos de doce estão cada vez mais difíceis de abrir? Ou que subir um lanço de escadas já o deixa a bufar, como se tivesse corrido uma maratona? Essa sensação de fraqueza, de perda de força nos braços e nas pernas, não é apenas imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60, chamada sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade. E o que é que a maioria faz? Corre para a farmácia à procura de um suplemento milagroso, talvez magnésio, na esperança de que uma pílula resolva tudo. Mas e se eu lhe dissesse que a resposta não está num frasco de comprimidos, mas sim num alimento delicioso, barato e profundamente português que os nossos avós já comiam? Um alimento que não só fornece magnésio, mas um cocktail completo de nutrientes para reconstruir os seus músculos e devolver-lhe a força. Neste vídeo, vamos desvendar não só este alimento secreto, mas também outros hábitos e comidas simples que vão transformar o seu corpo numa fortaleza. Fique comigo até ao fim, porque o último ponto que vou partilhar é algo que quase ninguém associa à força muscular, mas que pode ser a peça que faltava no seu puzzle. Vamos então mergulhar neste segredo tão bem guardado, que na verdade sempre esteve à nossa frente, nas nossas mesas e nas nossas tradições. Estou a falar da humilde, mas poderosa sardinha. Sim, a sardinha. Antes que torça o nariz a pensar no cheiro ou nas espinhas, ouça-me com atenção. Esquecer os suplementos de magnésio não significa ignorar o magnésio. Significa obtê-lo da forma que a natureza planeou, acompanhado de todos os seus parceiros de trabalho. Uma lata de sardinhas não lhe dá apenas uma dose fantástica de magnésio, essencial para a contração muscular e produção de energia. Ela oferece muito, muito mais. Primeiro e mais importante, a proteína. Os nossos músculos são feitos de proteína. Tentar construir músculo sem proteína é como tentar construir uma casa sem tijolos. E a proteína da sardinha é de altíssima qualidade, o que significa que o nosso corpo a absorve e utiliza de forma extremamente eficiente para reparar e construir tecido muscular. Pense em cada sardinha como um pequeno tijolo de ouro para os seus músculos. Quando come um prato de sardinhas assadas ou mesmo uma simples sandes com sardinha de lata, está a enviar um exército de construtores diretamente para os seus braços e pernas. Mas a magia não para por aí. As sardinhas estão carregadas de ômega 3, aquelas gorduras boas de que tanto se ouve falar. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural potentíssimo. A sarcopenia não é apenas uma perda passiva de músculo. Muitas vezes está associada a um estado de inflamação crônica de baixo grau no corpo, que acelera a degradação muscular. Ao consumir ômega 3 regularmente está para apagar esse fogo inflamatório, criando um ambiente no seu corpo onde os músculos podem prosperar em vez de definhar. É como acalmar um terreno antes de começar a construir. Além disso, as sardinhas são uma das melhores fontes naturais de vitamina D. Muitos de nós, especialmente nos meses de inverno, temos deficiência desta vitamina, e ela é crucial para a função muscular. A falta de vitamina D está diretamente ligada à fraqueza e a um maior risco de quedas. Ao comer sardinhas, está a garantir que os seus músculos recebem as ordens corretas do sistema nervoso para se contraírem com força e precisão. E não nos podemos esquecer do cálcio. Como comemos a sardinha com as suas espinhas fininhas e macias, especialmente as de conserva, estamos a ingerir uma quantidade brutal de cálcio, fundamental não só para os ossos, mas também para a correta função muscular. Veja a maravilha disto. Num único alimento tem os tijolos, proteína, os bombeiros, ômega 3, o eletricista, vitamina D e o cimento para a fundação, cálcio e magnésio.
Um suplemento de magnésio dá-lhe apenas um destes elementos. É como ter o cimento, mas não ter os tijolos nem quem construa a parede. A natureza, na sua sabedoria, empacotou tudo junto na sardinha, porque estes nutrientes trabalham em sinergia. O magnésio ajuda a ativar a vitamina D e a vitamina D ajuda na absorção do cálcio. É uma equipa perfeita. Agora, como incorporar mais sardinha na sua vida de forma prática? Não precisa de acender o carvão todos os dias. Tenha sempre em casa latas de sardinha de boa qualidade, conservadas em azeite virgem extra. Uma lata de sardinhas esmagada com um garfo, misturada com um pouco de cebola picada e salsa, em cima de uma fatia de pão de mistura, é um almoço ou um lanche rápido, nutritivo e que combate a sarcopenia. Pode adicioná-las a uma salada, a uma massada, ou simplesmente comê-las com umas batatas cozidas e uma boa salada de pimentos. O importante é a consistência. Tente comer sardinha 2 a 3 vezes por semana. Esqueça a ideia de que é comida de pobre ou algo antiquado. É um superalimento dos mais potentes que existem e está ao nosso alcance. Ao fazer esta pequena mudança, ao trocar a esperança numa pílula pela certeza num alimento completo, estará a dar ao seu corpo as ferramentas certas para se manter forte, ativo e independente por muitos e bons anos. Claro que a nossa luta contra a perda de músculo não se pode basear apenas na sardinha, por mais fantástica que ela seja. O nosso corpo é uma máquina complexa que prospera com a variedade. A sardinha é a nossa estrela, a nossa fundação, mas para construir uma verdadeira muralha contra a fraqueza, precisamos de mais alguns aliados poderosos. E o próximo é outro tesouro da nossa cultura, muitas vezes esquecido ou visto apenas como um petisco de verão, o tremoço. Sim, aquele tremoço que comemos com uma cerveja na esplanada. É uma das fontes de proteína vegetal mais incríveis que existem. Para cada 100 gramas, o tremoço cozido oferece uma quantidade de proteína que rivaliza com a carne, mas com a vantagem de ser rico em fibras. E por que é que a fibra é importante para os nossos músculos? Porque ajuda a manter os nossos níveis de açúcar no sangue estáveis. Picos de açúcar e a consequente libertação de insulina podem, a longo prazo, contribuir para a resistência à insulina, uma condição que dificulta a construção muscular. Ao comer tremoços como um lanche entre as refeições, está a fornecer proteína de libertação lenta e fibra, o que o mantém saciado por mais tempo e evita que vá petiscar bolachas ou doces. Além disso, o tremoço é também uma boa fonte de magnésio e outros minerais. Em vez de um pacote de batatas fritas, tenha uma tacinha de tremoços à mão. É um hábito simples que alimenta os seus músculos em vez de os sabotar. A seguir vamos falar de algo que muitos evitam por medo da gordura: o queijo. Mas não um queijo qualquer. Falo do nosso queijo fresco ou do requeijão. Estes lacticínios são especialmente ricos num tipo de proteína chamada caseína. Ao contrário da proteína do soro de leite, whey, que é de absorção rápida, a caseína é digerida lentamente, libertando aminoácidos para a corrente sanguínea de forma gradual ao longo de várias horas. Isto torna o queijo fresco, ou o requeijão, o alimento perfeito para comer antes de dormir. Durante a noite, o nosso corpo entra num estado catabólico, ou seja, começa a quebrar tecido muscular para obter energia. Ao comer uma porção de requeijão com um fio de mel ou umas nozes antes de se deitar, está-me a fornecer um fluxo constante de tijolos aos seus músculos durante toda a noite, prevenindo essa degradação noturna. É como deixar uma equipa de manutenção a trabalhar nos seus músculos enquanto dorme. É uma estratégia simples e deliciosa para proteger a massa muscular que tanto lhe custa a ganhar. E agora vamos falar de um hábito,
mais do que um alimento que une todos os outros. O uso generoso de azeite virgem extra de boa qualidade. O azeite não é apenas uma gordura para cozinhar. É um alimento funcional. O azeite virgem extra é rico em compostos anti-inflamatórios, como o oleocantal, que funciona de forma semelhante ao ibuprofeno, mas sem os efeitos secundários. Lembra-se de como falamos da inflamação como um acelerador da sarcopenia? O azeite é o seu aliado diário para manter essa inflamação sob controle. Regue generosamente a sua salada, as suas batatas cozidas, o seu peixe. Use-o para saltear os seus legumes. Ao cozinhar com azeite e ao usá-lo como tempero, está a criar uma base anti-inflamatória em todas as suas refeições, o que permite que a proteína e os outros nutrientes que consome sejam usados para construir e não apenas para apagar fogos. Pense nisto. Um almoço com sardinhas assadas, regadas com azeite, acompanhadas de batata cozida e uma salada. Depois, à meio da tarde, um punhado de tremoços. E antes de dormir, uma pequena taça de requeijão. Com estes simples passos, baseados na nossa dieta mediterrânica, criou um ambiente perfeito no seu corpo para não só travar a sarcopenia, mas para revertê-la e construir novos músculos mais fortes e funcionais. Ao juntarmos estas peças, começamos a ver uma imagem muito clara. A força não vem de um frasco, mas sim do prato. Vem da sardinha rica em proteína e ômega 3, do tremoço cheio de fibra e proteína vegetal, e do requeijão que nos protege durante a noite. Tudo isto unido pelo ouro líquido que é o nosso azeite. Mas falta uma peça final, a tal surpresa que lhe prometi no início. E não é um alimento exótico nem um suplemento caro. É algo tão básico, tão fundamental, que a maioria de nós o ignora completamente quando pensa em força muscular, a hidratação, mas com um pequeno truque. Beber água é essencial, todos sabemos disso. Mas para os músculos funcionarem corretamente, eles não precisam apenas de água, precisam de eletrólitos. Eletrólitos como o sódio, o potássio e, claro, o magnésio, são as faíscas que permitem que os nossos nervos comuniquem com os músculos e lhes digam para se contraírem. Quando suamos, ou simplesmente ao longo do dia, perdemos estes minerais vitais. Beber apenas água pura pode, em alguns casos, diluir ainda mais os eletrólitos que nos restam. A solução é incrivelmente simples e barata. Em vez de comprar bebidas desportivas cheias de açúcar, crie o seu próprio soro caseiro. Num litro de água, junte uma pequena pitada de sal marinho integral de boa qualidade, não sal refinado, e o sumo de meio limão. O sal fornecerá o sódio e outros oligoelementos, e o limão, além do sabor, oferece potássio. Esta bebida simples reidrata-o de forma muito mais eficaz do que a água sozinha, repondo os minerais essenciais para que os seus músculos tenham a energia e a comunicação necessárias para trabalhar. Beba isto ao longo do dia, especialmente se esteve mais ativo ou se o dia está quente. É o toque final que garante que toda a boa nutrição que está a ingerir pode ser efetivamente utilizada pelos seus músculos. Pense nisto como o óleo que lubrifica o motor. Pode ter o melhor combustível do mundo, a proteína e os nutrientes, mas, sem o óleo, a máquina não funciona de forma eficiente. E assim, o puzzle fica completo. Não se trata de uma solução mágica, mas de um regresso à sabedoria dos nossos antepassados, combinada com o conhecimento que temos hoje. Trata-se de nutrir o corpo de forma completa. Imagine o seu dia. Começar com esta água mineralizada, ao almoço umas belas sardinhas, ao lanche uns tremoços, ao jantar talvez um pouco de frango ou ovos e antes de dormir o seu requeijão protetor. Todas as refeições regadas com bom azeite. Ao fazer isto,
não está apenas a lutar contra a sarcopenia. Está a promover a saúde do seu coração, do seu cérebro e dos seus ossos. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes fazem uma diferença enorme. Não precisa de ser perfeito todos os dias, mas cada boa escolha é uma vitória, um tijolo a mais na construção da sua força e vitalidade. Você tem o poder de reescrever a sua história de envelhecimento. Não é sobre resignar-se à fraqueza, mas sobre tomar as rédeas e dar ao seu corpo o que ele precisa para florescer. Agora adoraria saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou qual deles ficou com mais vontade de experimentar? Partilhe as suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto, pois ajuda-nos a chegar a mais pessoas que precisam desta informação. E claro, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos com mais dicas para viver uma vida plena e saudável, em qualquer idade. Lembre-se sempre, a força não tem idade, tem nutrição. Cuide-se bem e viva a sua melhor vida, hoje e sempre.